Tricolor de toda a terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana e ajuda a gente a distribuí-lo a mais pessoas. Fica então esse pedido, assim como também a gente pede para não esquecerem de dar um hype nesse vídeo. Como é que você dá um hype? Você puxa o comentário para o lado, toca na opção hypar e você ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Galera, hoje é dia de Fluminense, né? Hoje é dia de Fluminense, clássico importantíssimo, o maior clássico do país, Flamengo e Fluminense, jogarão no Maracanã hoje às 18 horas, a gente vai falar sobre isso também, mas antes de entrar diretamente no Fla-Flu, nas prováveis escalações de Fluminense e de Flamengo, eu trago para vocês aqui algumas informações, né? Inclusive uma apuração do Resenha no dia de ontem, uma informação sobre SAF do Fluminense, tá? O que está acontecendo, né? Havia internamente, pela gestão do Fluminense, segundo a informação que eu obtive ontem, um prognóstico, assim, né, já um planejamento, digamos assim, para começarem as tratativas e as discussões para a apresentação do projeto de SAF já no início de fevereiro. Só que o que acontece? A forma como está caminhando a SAF do Botafogo, com os problemas financeiros, as crises que ensejaram no transfer ban, né? Esse problema do Botafogo está vendendo o jogador para pagar salário porque não tem grana para pagar salário. Isso está impactando muito forte em pessoas da própria gestão do Fluminense, a ponto de muita gente que faz parte do grupo de apoio do Mário Bittencourt não está com bons olhos uma possível transformação do Fluminense em uma SAF. Então, internamente, o Fluminense, a gestão Mário, está sofrendo muita rejeição dos seus sócios, dos seus membros, dos seus conselheiros, no tocante ao projeto de SAF. Já é compreendido entre os próprios interessados, né, os próprios possíveis compradores da SAF e a diretoria do Fluminense que o momento não é o ideal para discutir o assunto, tendo em vista esse problema que está acontecendo com o Botafogo, a influência que isso está tendo no mundo político do Fluminense. Então, internamente, esse assunto vai ser deixado um pouquinho mais para frente, porque todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo entendem que uma possível votação de SAF agora, por exemplo, em março ou junho, pode não ser um momento ideal por conta dos impactos ainda dos problemas que o Botafogo está vivendo. Então, já tinha tido caso ruim com o Vasco, agora com o Botafogo, então é visto assim, internamente, de forma muito preocupante pelas pessoas que trabalham ali para esse projeto de SAF, discutir o assunto nesse momento, ok? Então, essa é uma informação que eu obtive ontem à noite. Dando sequência, já entrando um pouco aí no Fla-Flu, galera, o Freitas tem sido questionado não só pela torcida do Fluminense, não, tá? Embora a pressão externa está sendo muito forte, não é pela falha no último jogo, mas por um conjunto de falhas que o Freitas proporciona já desde 2025, mas internamente as atuações do jogador é vista com desconfiança pela própria comissão técnica, que já vê a possibilidade ou a necessidade de substituir o jogador por um outro jogador. Inclusive, para a partida de hoje, é possível que o Freitas seja barrado para jogar James e Ignacio. Essa possibilidade não está descartada, ok? Inclusive, o próprio GE traz essa possibilidade na provável escalação. Eu não acredito, acho que o Freitas vai para o jogo. Mas eu acho que o Freitas está correndo o risco, sim, de perder a posição, porque vem numa sequência ruim, de muitas falhas, quase todos os jogos ele falha. Então, internamente, os próprios as pessoas da comissão técnica, os gestores no geral, estão vendo aí de uma forma muito cautelosa esse momento do Freitas. Ele não é mais unanimidade internamente como zagueiro titular e insubstituível. Né? O conjunto de falhas, todos os problemas que a gente vem falando aqui, ele já vem pesando, inclusive, para o próprio treinador Luiz Zubeldia. Ok? Vamos lá então, galera, vamos falar um pouco do jogo de hoje, tá? O jogo de hoje, Flamengo e Fluminense, ocorrerá às 18 horas no Maracanã, com transmissão da TV Globo para todo o Brasil aí, ou melhor, para o Rio de Janeiro, né? E também transmissão do Premier, tá bom? Então, Premier e TV Globo transmitirão
Flamengo e Fluminense. No Nordeste também, no Norte, também vai ser transmitido Flamengo e Fluminense na praticamente grande parte do país. Então, o jogo da televisão. A arbitragem composta pelo senhor Alex Gomes Stefano, 37 anos, foi o árbitro que apitou Fluminense e Boa Vista. Média de 6 cartões por jogo, uma média altíssima de cartões. O recomendado pela FIFA são 4 cartões por jogo. Ele tem uma média de 6 cartões por jogo, uma média muito alta, tá? Do Alex Gomes Stefano, mas tá aí 6 cartões por jogo. É um árbitro que, assim, não gosto, sendo bem sincero, acho um árbitro um pouco confuso, como mostra nos próprios dados aí, marca muito cartão, muito cartões, acha que dá cartão segura jogo, não segura. Quantidade de cartões que você dá, dependendo da situação, você estraga o espetáculo, complica mais ainda a partida, e ele é um árbitro que tem tendência em complicar partidas, tá? Eu não gosto desse árbitro, acho uma escalação ruim para o Fla-Flu. Apitando os jogos do Fluminense até hoje, foram 9 jogos, com 4 vitórias do Fluminense, 3 empates e 2 derrotas do Flu. Esse é o histórico do senhor Alex Gomes Stefano, que vai apitar Flamengo e Fluminense no Maracanã. Vamos lá ver a provável escalação do Flamengo, para depois a gente ver a provável escalação do Fluminense, galera. Vamos lá. O Flamengo, galera, deve ir a campo com mais titulares do que foi contra o Vasco, tá? O provável Flamengo que vai para campo vai com Andrews, Varela ou Royal, um dos dois, tá? Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha, ali no Luiz Araújo pode ser também o Plata, né? E no ataque o Pedro, não vai ser o Bruno Henrique não, tá, galera? Tá confirmado, Pedro vai ser o titular. Notícia que já foi confirmada, inclusive, por sites rubro-negros, né? Aqui tá meio que dúvida, mas não vai ter dúvida, vai ser o Pedro o titular na partida contra o Fluminense. As dúvidas continuam ali entre o Royal ou o Varela, o Araújo, Luiz Araújo ou Plata e Samuel Lino e Cebolinha, mas o Pedro vai para o jogo. Inclusive, tinha até uma matéria aí no lance falando que o Pedro é do Carrasco, do Fluminense, fez 7 gols no Fluminense, enfim. Estava lá falando sobre esse retrospecto negativo que o Fluminense teria aí com o Pedro, tá, galera? Então, essa é a provável escalação do Flamengo, botando praticamente um time quase que titular, né? Indo com tudo para cima do Fluminense para esse confronto. E o Fluminense, como é que vem para o jogo o nosso Flusão para a partida de hoje, tá? Lembrando que isso aqui é uma provável escalação do GE, galera, tá? Do GE. Vamos ver o Fluminense como é que deve ir a campo com Fábio, Guga, Gemes. E aí o que eu falei para vocês, ó, Freitas ou Ignácio, o Freitas está questionado, Arana, né? Martinelli ou Bernal. Martinelli vai para o jogo, galera, pode anotar aí. A dúvida não é entre Martinelli e Bernal, na minha opinião. A dúvida seria entre Bernal e Nonato, tá? Eu não acredito que seja Martinelli e Bernal, tá? Ignácio e Freitas. Eu tive a informação realmente que dúvida, o técnico do Fluminense tem dúvida entre um ou outro. Isso é fato, tá? Tem essa dúvida sim entre o Freitas jogar e o Ignácio jogar. Então, o Gemes vai para o jogo, tá bom? Ele vai jogar essa partida. Aí ali, ó, Lúcio Acosta, no ataque, Serna, Canóbio e Everaldo ou John Kennedy. E aí a gente vai falar aqui rapidamente sobre o John Kennedy, porque a informação que eu obtive é que o John Kennedy tem grande possibilidade de começar o jogo. Essa é a grande dúvida do técnico do Fluminense, Luiz Beldia. Se tem uma dúvida que ele tem para a partida contra o Flamengo, é se John Kennedy ou Everaldo vai para a partida. Essa é, talvez, a maior dúvida do Luiz Beldia. Por quê? Ele treinou o time com o Everaldo, uma parte do treino, o treino de ontem, né? Que deu um treino tático, um treino coletivo. A dúvida dele é entre John Kennedy e Everaldo. Não tem outra dúvida principal, assim. Principal são essas dúvidas aí. Ou John Kennedy ou Everaldo. Eu diria a vocês que é uma grande possibilidade do John Kennedy para o Fla-Flu. Eu acho que é melhor para o Fluminense, pelo conjunto da obra. A gente já falou aqui, não precisa ficar falando, repetindo, né? Que o Everaldo é um jogador fraco, enfim, não vou ficar aqui repetindo isso, mas há sim uma grande possibilidade de John Kennedy ser o titular nessa partida contra o Flamengo. Acho que até pela mística que se criou na base, aquela coisa toda que o John Kennedy não conseguiu reproduzir no profissional, embora tenha tido aquele Fla-Flu que ele fez 2 gols no Flamengo, aquela coisa toda, eu acho que seria uma boa, sim, começar com o John Kennedy, não com o Everaldo, pelo momento, inclusive, que o Everaldo está vivendo, né? É um momento muito ruim do Everaldo, então eu acho que seria uma possibilidade, inclusive, de dar uma poupada também no Everaldo pelo momento que o Everaldo está vivendo.
Acho que seria bom para o Everaldo, seria bom para o Fluminense, seria bom para todo mundo. Acho que no fim todo mundo sairia ganhando com o Everaldo não entrando em campo. Não sei o que vocês acham, comenta aí. Mas esse aí é o provável Fluminense para a partida de hoje contra o Flamengo, beleza? Lembrando, galera, que hoje, assim que terminar a partida, provavelmente às 20 horas, nós vamos estar aqui ao vivo fazendo o nosso pós-jogo. Nosso pós-jogo que tem muita inclusão, né? Comentários são lidos, repercutidos, vocês participam diretamente com a gente aqui da análise do jogo, então eu aguardo vocês às 20 horas aqui no canal para a gente poder fazer aquele debate em alto nível, quem sabe com uma grande vitória do Fluminense, beleza? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Um forte abraço a todo mundo. Valeu.